dar início a essa nossa atividade, que divulga esse trabalho realizado como uma parceria entre as nossas diretorias da área finalística. Então, um trabalho interessante, porque, de fato, é feito em conjunto e em colaboração com todos os técnicos da casa. A gente vai explorar aqui aspectos populacionais, demográficos, portanto, saúde, educação, habitação, mobilidade e cenários para a economia nos próximos anos. A ideia, a proposta que motivou esse nosso esforço foi do governador Rodrigo Hollenberg, preocupado, obviamente, com o futuro da cidade e, mais do que isso, com a adequação das políticas públicas e da intervenção estatal, levando em consideração esses cenários futuros, e o que eles reservam para a nossa cidade. As apresentações vão ser feitas sequencialmente pelos diferentes técnicos que participaram da elaboração desses documentos, que a gente deve divulgar, a gente deve publicar no nosso site, os textos, já na semana que vem. Eu não sei ainda bem, está previsto. Mas os textos já estão prontos e hoje a gente divulga aqui as apresentações dos principais resultados. A gente espera, com isso, contribuir para pensar o futuro de Brasília e, como eu disse, de auxiliar no planejamento da intervenção estatal, visando esse futuro e visando a cara que esse futuro trará para a nossa cidade. Eu vou passar a palavra de volta para o Laerte, não é isso? Que vai chamar os diferentes técnicos que irão proferir as apresentações. E, no final, a gente chama todos os técnicos aqui para a mesa e abre para uma rodada de perguntas e de comentários do público, que eu agradeço mais uma vez a presença. Então, Laerte, por favor, você pode dar sequência. Senhoras e senhores, iniciaremos com projeções e cenário da população do Distrito Federal. Gerente de AGEPROG, senhora Júlia Modesto. Boa tarde. Eu estou aqui apresentando hoje no lugar da diretora, Ana Maria, que não pode estar presente porque ela teve que fazer uma viagem hoje, ela precisou estar em outro lugar. A gente vai apresentar um pouco do cenário demográfico até 2025, um pouco do cenário da saúde e da educação também. Bom, hoje, em 2018, a gente tem cerca de 3 milhões de pessoas no DF. A gente pode ver que a ideia é que daqui a 10 anos em relação a 2015, a gente atinja 3,24 milhões de pessoas no Distrito Federal. Tá? Apesar da população continuar crescendo, a gente pode observar aqui que a taxa de crescimento está diminuindo. Ou seja, a população continua crescendo, mas ela está crescendo cada vez num ritmo mais devagar. Então, a gente vai continuar crescendo até 2025, nos anos seguintes vai estabilizar, depois ela tende a decrescer. Esse ano, o IBGE divulgou a atualização das projeções demográficas até 2060, tá? Para todos os estados para o Brasil e para todos os estados do Brasil. A gente vê aqui também que, em 2015 até 2025, haverá um incremento de 390 mil habitantes, mais ou menos. É isso que a gente deve crescer nesse período de 10 anos. Em relação à estrutura da população, o que a gente percebe pela pirâmide etária aqui, de 2010 a 2025, é que a população está envelhecendo, ou seja, ela está diminuindo a proporção de jovens na população, que é essa linha azul, tá? E está crescendo a proporção de idosos na população em 2025, que é a linha vermelha, a linha azul de 2010. Então, pela pirâmide, a gente vê que a população está envelhecendo e que a proporção dos grupos etários na nossa população está sofrendo uma alteração.
o que é interessante é que, entre 2015 e 2025, a proporção de população ativa, que é a população economicamente ativa, que produz, ela tende a ficar igual, mais ou menos igual na população, a representação dela. Só que o que a gente vê é que, enquanto a proporção da população de crianças e adolescentes diminui nesse período de 10 anos, a população de idosos vai aumentar a proporção dela. O que isso significa? Que, na verdade, a nossa razão de dependência, que é o quanto que as pessoas as pessoas não economicamente ativas, que é esse grupo e esse grupo, são dependentes do grupo economicamente ativo, ele vai permanecer relativamente o mesmo nos próximos 10 anos. O que vai mudar é quem é o peso do grupo que é dependente nos próximos 10 anos. Então, o índice de envelhecimento, que é o número de idosos para cada 100 crianças jovens, vai sair de 35 idosos para cada 100 crianças jovens em 2015 para 75 idosos para cada criança jovem em 2025. Ou seja, o peso de quem dobrou. O peso de quem do grupo que pesa na razão de dependência é que vai alterar entre os jovens para os idosos. Em relação aos cenários de saúde, a gente fez a nossa equipe fez 2 cálculos. Um em relação à evolução do número de equipes de saúde da família e a evolução do número de profissionais de saúde, e outro em relação à quantidade de leitos necessários. O que a gente vê? Os cálculos em relação à equipe de saúde da família, eles foram feitos com base nas novas regras do Ministério da Saúde, da portaria e do Converte EPS, que é a nova política de atenção primária da saúde, que a meta é ter cobertura de 70% da população atendida através da estratégia saúde da família. Que é que essas equipes estejam nas unidades básicas de saúde e atendam a população que seja referenciada àquela unidade básica de saúde, a população de determinado território que seja referenciada àquela unidade básica de saúde. Né? Então, o que a gente pode perceber? Que, para atingir, de fato, a estratégia saúde da família, a gente vai ter que aumentar e muito o número de equipes de saúde da família e o número de equipes de saúde bucal. Tá? O cinza é a equipe de saúde bucal e o azul é a equipe de saúde da família. Então, vai ter que aumentar. Esse é o que você tinha no passado, os nossos dados são referentes ao ano passado, porque ano fechado, né? A gente ainda está em 2018. Então, esses são os dados que a gente tinha em 2017, 101 equipes de saúde bucal, 300 equipes de saúde da família. A gente precisa chegar em 598 equipes de saúde da família, 299 equipes de saúde bucal, para atender em 2025 a população projetada, para atender 70% da população projetada. Então, a gente tem que sofrer esse aumento. Hoje, a equipe de saúde da família atende só 39% da população, e a equipe de saúde bucal atende só 13% da população que a gente tem hoje. A evolução do número de profissionais de saúde necessário, ele não é tão grande quanto o número necessário de equipe. A gente sabe que a gente ainda tem profissionais a serem contratados, principalmente agente comunitário de saúde, entre outros, mas essa diferença ser menor do número de profissionais para o número de equipes pode sugerir que você precisa fazer uma realocação dos profissionais que hoje estão no setor de saúde, no modelo antigo, para esse modelo do Converte APS. Tá? Em relação à capacidade necessária de leitos, hoje a gente tem, em 2017, a gente tinha 4.047 leitos em 2017. Para atender a população, segundo os parâmetros do Ministério da Saúde, que para fazer esse estudo a gente entrou em contato com a Secretaria de Saúde, determinamos os parâmetros de acordo com as regras do Ministério da Saúde, a ideia é que tenha 4.673 leitos em 2025. Ou seja, a gente vai precisar criar 626 leitos em 10 anos, o que não é tanto assim em termos de número de leitos. Tá?
O que é interessante é que alguns leitos, como de obstetrícia, psiquiatria e cirúrgicos, a gente já tem hoje no DF, na publicação que tem as tabelas, que tem mais informação, vocês vão ver isso com mais calma, a gente tem mais leitos nessas 3 áreas que eu citei hoje do que já era o recomendado para atender a população. Enquanto você tem menos leitos em outras áreas, o que também sugere uma necessidade de reestruturação da área e de mudança do tipo de leito. O que a gente vê aqui também é que a gente vai ter que aumentar um pouco mais o número de leitos cirúrgicos e um pouco mais dos leitos clínicos, e nem tanto dos outros. Alguns, inclusive, vão poder até diminuir, como é o caso do pediátrico, lembrando que a quantidade de proporção de crianças e adolescentes da nossa população está diminuindo. E número de leitos clínicos acaba sendo que você vai atender mais a população idosa, então, se ela também está aumentando, a gente vai ter que aumentar a proporção de leitos clínicos e cirúrgicos nos próximos anos. No próximo slide, a gente vai ver que, se a gente fizer a evolução da capacidade necessária de leitos pelos grupos etários, é justamente isso. A capacidade de leitos para o grupo ativo, né, de 15 a 59 anos, fica estável. Para os idosos, aumenta um pouco a capacidade de leitos que a gente tem que desenvolver para esse grupo específico. Enquanto, para as crianças e adolescentes, diminui um pouquinho nos próximos 25 anos. Em relação à educação, a gente vai ver, a gente fez estudos em relação à quantidade de matrículas que a gente precisa gerar em algumas etapas específicas da educação para atingir as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação e no Plano Distrital de Educação até 2024, que é até quando vai o plano, né, próximo da nossa projeção, que é 2025. O laranja é a meta que está no plano, no PNE e no PDE. Tá? Então, a ideia é que em 2024 a gente tenha 60% de crianças de 0 a 3 anos matriculadas em creches, 100% de 4 a 5, 6 a 10, 11 a 14, 15 a 17. Esses são os anos que a educação é considerada obrigatória, ou seja, o Estado tem que atingir todas as crianças nessas faixas etárias, têm que estar matriculadas na escola. Hoje, a gente tem 17% só de crianças de 0 a 3 anos matriculadas em creches. Tá? 86% em pré-escolas, um pouco mais do que 100% nos anos iniciais, né, o que leva a gente... Aqui no DF a gente tem a questão da região metropolitana, então você pode ter crianças que estejam fora, que não sejam residentes do DF matriculadas aqui, por isso que pode passar um pouco mais de 100%. Anos finais é muito próximo, e daí ensino médio já cai de novo, a gente tem 66%. Quando a gente fala de 100%, a gente está falando de ter capacidade instalada para atingir todo mundo. Ou seja, eu tinha que ter número de matrículas suficientes para atingir toda a população, mas a gente sabe que o ensino médio, muitas vezes, tem uma evasão escolar muito grande. Então, não significa que a gente vai atingir 100% da população, mas que deveria ter vaga para 100% da população. Educação, ensino superior, a gente já ultrapassou também a meta, que era de 65%. Hoje, você tem 69% da população nessa faixa etária em ensino superior. A diferença... não é a diferença. A questão é que, desses 69%, só 11% está em instituição pública, o resto é em instituição privada. Tá? Creche também. Quase todo esse percentual aqui também é de instituições particulares. Juntando essas duas faixas etárias aqui, apesar de aqui ser 86% da população, a gente está pegando só 2 anos. Se a gente juntar essas duas faixas etárias, a gente tem que 38% de crianças de 0 a 5 anos estão matriculadas em escolas, hoje no DF. Tá? Então, esses são os números de matrículas que a gente precisa criar em cada faixa etária, em cada uma das faixas etárias que a gente ainda precisa criar vagas de matrícula. Então, para creches, a gente vai ter que aumentar em 160% o número de matrículas, tá? Criando 70 mil vagas.
Para pré-escolas, a gente ia ter que aumentar em 8%, criando 16 mil vagas. E para o ensino médio, a gente ia ter que aumentar em 33%, criando 43 mil vagas. Então, essa é a quantidade de vagas que a gente precisa criar, que o GDF precisa criar até 2024, para atingir a meta do Plano Distrital de Educação e do Plano Nacional de Educação. Lembrando que eles podem criar as vagas, o que não garante que as crianças vão estar matriculadas. Daí é outra questão, são outros estudos que vai pegar as questões de projeção, de evasão, essas questões. Esses eram os dados que eu tinha para apresentar para vocês sobre a população e sobre saúde e educação. Tá? No texto que vai ser publicado semana que vem, que vai estar disponibilizado no site, tem um pouquinho mais de informação, essas informações são um pouquinho mais detalhadas. Então, acho que todo mundo, assim que for divulgado, devia pegar para ver o texto com mais calma. E essas eram as informações que a gente tinha para apresentar aqui para vocês sobre a população. Agora... Em seguida, as projeções e cenário de habitação do DF, o palestrante gerente da CEURB, senhor Sérgio Jatobá. Boa tarde a todas e todos. Nós vamos apresentar o que eu estou chamando de panorama habitacional prospectivo. Na verdade, não chega a ser uma projeção, mas são algumas estimativas que a gente está fazendo em função das necessidades habitacionais, né? Então, a gente se baseou num indicador conhecido, né, que é o déficit habitacional urbano. Esse indicador foi desenvolvido, a metodologia de elaboração dele, de construção dele, foi desenvolvida pela Fundação João Pinheiro, né, e já é uma metodologia tradicional. E ele indica, então, a necessidade de novas moradias, ou seja, é um déficit quantitativo de necessidade de novas moradias, em função da precariedade, né, das moradias existentes e também das inadequações das condições atuais de moradia. Na verdade, nós temos 4 componentes do déficit, né? Habitações precárias, que, na verdade, não é o que pesa mais, né? Temos famílias em coabitação, que são pessoas que coabitam, mais de uma família coabitando o mesmo domicílio. O ônus excessivo em aluguel, que é quando o valor do aluguel ultrapassa aquilo que seria razoável para as despesas de uma família. E domicílios alugados com adensamento excessivo, que também é onde há um número de pessoas em domicílios alugados além do que seria o número normal, vamos dizer assim, né? Detalhando um pouquinho mais esses componentes, então, a habitação precária são as variáveis domicílios rústicos e domicílios improvisados do censo. Domicílios rústicos, então, são aqueles construídos com materiais como madeira não aparelhada, taipa, palha, né? E domicílios improvisados são aqueles que não têm finalidade habitacional. Na verdade, isso aqui não caracterizaria muito bem a habitação precária, porque hoje em dia, praticamente, construções com esse tipo de material já não existem. Então, a gente tem habitações precárias em alvenaria que não estariam dentro desse quantitativo aqui, tá? E também nós temos o que seria a precariedade não do domicílio, não da habitação, mas das condições da habitabilidade do ambiente urbano, que essas, inclusive, são mais sérias ainda, ou seja, a falta de saneamento, a precariedade da infraestrutura, né? Isso aqui nós estamos falando somente do domicílio, tá? Famílias em coabitação são as variáveis famílias conviventes, ou seja, são famílias secundárias, além da família principal, que possuem, quer dizer, estão no mesmo domicílio, mas possuem a intenção de constituir um outro domicílio exclusivo. E famílias residentes em cômodos, que são um ou mais aposentos localizados em casas de cômodos, cortiço, cabeça de porco, etc. Ou seja, quando você tem um acúmulo, né,
que são os agregados da família, que não têm como adquirir uma outra moradia e ficam morando naquele mesmo domicílio da sua família inicial, né? O famílias com ônus excessivo de aluguel é o componente principal hoje do déficit habitacional, que são as famílias com renda até 3 salários mínimos e que despendem mais de 30% da sua renda com aluguel. Então, isso aqui é um impacto grande hoje na composição do déficit. E domicílios alugados com adensamento excessivo são os domicílios particulares permanentes alugados com um número médio de moradores superior a 3 pessoas por dormitório, né, o que seria o razoável. Ou seja, mais de 3 pessoas por dormitório já caracterizaria o adensamento excessivo. Bom, aí nós partimos dos cálculos da Fundação João Pinheiro para o déficit habitacional do DF. A Fundação calcula para todos os estados o déficit habitacional. Ela calculou a partir de 2011 até 2015 esse déficit para o DF. Então, nós temos o déficit aqui pelo total de domicílios, o percentual, né, pelo total de domicílios da cidade, aqui o déficit, domicílios em déficit, tá? E aqui pelos diferentes componentes. Então, pode-se ver que coabitação e ônus excessivo é onde há a maior participação, né? E esse déficit ele vai variar de um percentual aí de 12,4% dos domicílios totais até 13,9%. Né? Então, esse gráfico mostra que o ônus excessivo, de fato, ele tem uma preponderância, e depois a coabitação. Esses dois aqui, eles correspondem a 83% do déficit. Tá? Bom, a partir daí, então, como é que a gente calculou essas projeções? Primeiro, nós pegamos os dados populacionais, esses que foram apresentados anteriormente aqui pela Júlia, elaborados lá pela diretoria, pela DIPOS, né? E, então, em 2015, foi feita a revisão da estimativa do IBGE para 2.830.000 habitantes no DF, 2020, 3.050.000 e 2025, 3.190.000. Vocês podem ver aqui também, como a Júlia já mostrou, que a taxa de crescimento anual ela vai se reduzindo. Apesar de haver um aumento da população absoluta, o ritmo de crescimento ele diminui ao longo do tempo. E nós pegamos também um outro dado, que é o número de domicílios que a nossa pesquisa distrital por amostra de domicílios, a PEDAD, estimou, a última, né, disponível, 2015, o total de domicílios para o DF. Com isso, a gente conseguiu calcular, né, fazendo justamente a população, 2015, pelo número de domicílios, o número médio de moradores por domicílios. Tá? E pegando esse mesmo indicador no censo de 2010, de 3,41, então vimos que houve uma redução aí, em 5 anos, de 3,41 para 3,21. Essa redução ela vem acontecendo ao longo dos anos, ou seja, com a questão da queda da fecundidade, da formação tardia das famílias, as famílias tendem a ficar menores. Então, o número de moradores por domicílio ele tem se reduzido em todo o país e no DF também. E pegamos também aquele cálculo do déficit habitacional do DF e calculamos uma média simples, né, que daria 13,26% dos domicílios em déficit no DF dentro desse período 2011 e 2015. Bom, com isso, a gente estimou, na verdade, 2 cenários, né? Um cenário onde o número médio de domicílios, número médio de moradores por domicílios, ele se manteria, né, com esse índice de 3,21 nos anos de 2020 e 2015, e um outro cenário onde essa redução progressiva continuaria, e aí, por uma redução simples e linear também, ele passaria para 3,03 em 2020 e 2,84 em 2025. Tá? Com isso, a gente conseguiu, então, projetar o número total de domicílios em 2020 e 2005, simplesmente pela divisão da população estimada, né, pelo número médio de moradores nesses 2 cenários,
1 e 2. E calculamos o percentual de domicílios em déficit aplicando essa média do déficit de 13,26. Tá? Com isso, então, nós conseguimos definir o déficit para os anos 2020 e 2025, dentro desses dois cenários, que é a tabela que a gente vai mostrar a seguir. Então, o nosso cenário base, 2015, é uma população estimada de 2.830.000, um total de 886 mil domicílios, com o número médio de domicílios 3,9, e aqui temos, pelo déficit estimado, o número de domicílios em déficit, 117 mil. No cenário 1, né, em 2020, a população de 3.050.000, com o número de médio de moradores por domicílio 3,1, nós chegamos a 950 domicílios. Aplicando o percentual, teríamos 125.990. E em 2025, mantendo-se esse mesmo número de moradores por domicílio, com a população crescendo, né, também mantendo-se o mesmo percentual, haveria um aumento aqui do número absoluto de domicílios em déficit para 133. Já no segundo cenário, com a redução do número de médio de moradores por domicílio, em 2020 nós teríamos 133 mil, e em 2025, né, com 2,84, 151 mil. Com isso, a gente conseguiu construir aí o intervalo, né, para o déficit em 2020, que ficaria, então, entre 125.990 e 133 mil domicílios, e um intervalo também para 2025, 133 mil e 151 mil domicílios. Tá? Que mais? Quer dizer, algumas análises prospectivas além desse cálculo, vamos dizer, simples, né? A coabitação familiar e o ônus excessivo são os dois principais componentes do déficit, como já tinha mostrado anteriormente, representam aí 83% dos domicílios em déficit. Então, isso gera uma atenção à questão da locação social, né? Ou seja, a simples construção de habitações novas, ela não vai atuar nesse déficit aqui. Tá? E isso tem sido demonstrado, inclusive, por pesquisas que têm sido feitas dos resultados do programa Minha Casa Minha Vida, que não reduziu substancialmente o déficit, apesar do número grande de moradias que foi construído, dos recursos aplicados. Mas o déficit em si, percentualmente, ele continua alto, né? E uma das razões que a literatura aponta é exatamente porque ele está concentrado aqui na questão do aluguel. Então, isso aí aponta para políticas alternativas, que seriam, por exemplo, a política da locação social, que é uma política pouco conhecida no Brasil, mas que o DF está aplicando de forma pioneira, né? Está sendo construído pela CEGET essa política de locação social, né? Com todo cuidado, enfim, é uma coisa, vamos dizer, experimental, porque no exterior ela é aplicada e mostra resultados, mas no Brasil, dentro do nosso contexto, ela nunca foi aplicada. Então, há estudos para que possa ser aplicado no DF. Tá? Outras conclusões, né? O déficit por precariedade de habitação, ônus excessivo e adensamento, ele é mais alto nas faixas de idade mais jovens, né? Isso, um cruzamento feito, fazendo-se um cruzamento do déficit com a base de dados da população, né? Isso foi feito com o auxílio da professora Ana Nogales. E, por outro lado, a coabitação ela cresce nas faixas de maior idade. Tá? E uma conclusão que é mais ou menos óbvia, quer dizer, a maior parte do déficit ela concentra nos grupos das regiões administrativas com menor renda, que, no caso aqui do DF, a gente tem a pesquisa de emprego e desemprego, ela divide o DF em 4 grupos de renda. Então, justamente os grupos 4 e 3, que são os grupos de renda de menor renda, são onde se concentra o déficit. E ele também, espacialmente, estaria concentrado nas regiões administrativas de menor renda, tá? Ou seja, Ceilândia, Estrutural, né, que são os lugares que têm Itapuã, né, e outras regiões administrativas de menor renda. Tá? Bom, era isso que eu tinha que apresentar e estaremos aí à disposição para qualquer dúvida que houver. Muito obrigado.
Dando continuidade, apresentaremos as projeções e cenários da mobilidade urbana do DF, senhor Carlos Chavastelli. Boa tarde a todos. Eu vou chamar o Humbertinho, que essa primeira parte ele que desenvolveu, e a mobilidade sempre ataca de dois, nunca ataca sozinho. Então, por favor, ele apresenta a primeira parte, a segunda parte da frota eu apresento. Boa tarde. Bem, tá. Esse trabalho foi solicitado lá para a gente, da Deura, foi em maio, que fizéssemos prospecções para a demanda do transporte público. No caso, o serviço por ônibus, nós não conseguimos, no momento que solicitamos as informações, dados do metrô. Então, ficou restrito ao transporte público por ônibus, tá? E também a série histórica que a gente conseguiu foi a partir de 2016. Não conseguimos uma série mais extensa. Por problemas lá na CEMOB, nós disseram que houve uma migração do sistema para o módulo de gestão DF, e as informações que nos foram disponibilizadas foram a partir de 2016, até fevereiro, que é o que estava disponível lá no sistema na época. Diante disso, a gente pode observar aqui que a demanda do transporte por ônibus no Distrito Federal, no ano de 2016, foi de cerca de 361 milhões de passageiros, em 2017, 329 milhões, e ocorreu uma redução de quase 9% de um período anual para o outro, né? E essa demanda, ela reduziu, com certeza, por conta da desaceleração econômica que o país vinha passando, e, na época, mais até do que está acontecendo hoje. E essa redução foi de cerca de 9%. Vocês podem estranhar aqui, talvez, que tem em alguns meses, abril, apareceu aqui menos 19%, em junho menos 15% e em julho menos 17%. Eu estranhei esses números, questionei lá, disseram que é o dado que está na base deles lá do sistema, não tinham nenhuma informação de greve, nada, mas essa foi a informação oficial que nos foi passada pela CEMOB, né? E agora, em 2018, em janeiro, aí já comparando mês com mês, que não temos aqui a série anual, então apareceu aqui basicamente estável a demanda em janeiro. Em fevereiro, uma redução de 1,9%, mas em fevereiro é um mês difícil de medir, porque tem férias, o calendário também altera de um ano para o outro, então tem essa diferença aí. Aqui nós temos um gráfico demonstrando justamente essa variação aí em 2016, houve essa queda em 2017, acentuada, e 2018, mais ou menos, o início do ano, mantendo-se uma certa estabilidade da demanda. Bem, esses cenários, basicamente, são 3 cenários. Um, de queda da atividade econômica, porque o que acontece? O transporte público ele é muito atrelado à atividade econômica, né? Aqui a gente desconsiderou, por ser uma análise de curto prazo, não considerou aqui a evolução da população, porque a gente fez uma análise mais pontual de curto prazo para 2019, dessa evolução. E como ela está muito atrelada à atividade econômica, quais são as 3 possibilidades? A diminuição da atividade econômica, que é difícil por conta do próprio patamar que já se encontra, não é provável que isso aconteça, a estabilidade ou o crescimento. Na época, as perspectivas esse relatório do Banco Central, Focus, ele
ele pesquisa as 100 financeiras do país, as 100 maiores financeiras do país, e em cima dessa pesquisa eles traçam o cenário para o crescimento do PIB, entre outros, mas o que interessa mais para a gente aqui é o do PIB, né? Em que em 2018 estava previsto 1,36 e agora para 2019, esse relatório já é recente, tá? Foi do dia 9/11, saiu agora recentemente. Então, estão prevendo para 2019 um crescimento de 2,5%. Caso esse crescimento se confirme, nós, desculpe, já é outra variável aí. Mas, no caso se confirme, haverá a tendência de crescimento da demanda do transporte público, né? Porque ela é muito atrelada à atividade econômica, né? E também peguei dados da taxa de desemprego que foi divulgada agora recentemente, né, da PED, DF, que demonstra também uma certa estabilidade na taxa de desemprego. Ela estava em torno de 19,5% aqui em maio e caiu um pouco, o que demonstra que está havendo uma certa retomada da atividade econômica. Pequena, mas significativa aqui, se compararmos de maio até setembro, ela é significativa. Então, se confirmando, né, para o ano que vem, com novo governo, as expectativas que estão sendo postas aí, provavelmente haverá uma retomada substancial da demanda para o transporte coletivo pelo próprio aquecimento da economia, né? Reaquecimento da economia, da atividade econômica gerando emprego, e as pessoas vão passar a se deslocar mais. Então, seria basicamente isso as informações que eu tenho a respeito da demanda do transporte por ônibus, né? Deixando bem claro isso. Bom, só para complementar, é que o transporte por ônibus ele fica muito influenciado também com a pirataria, com o setor de desemprego, o pessoal realmente começa a ter um alto índice no deslocamento a pé, a bicicleta, então isso influencia muito na demanda por ônibus. Essa é uma informação importante. Infelizmente, a gente não tem como quantificar isso no gráfico, né? Porque essas informações não são coletadas pelos órgãos que, no caso, por exemplo, a Sermob ou o Deftrans. Muito pouco se tem sobre a informação do deslocamento a pé ou de bicicleta. Bom, a minha parte é sobre a evolução da frota no veículos do DF. É um elemento que eu acho que influencia todo mundo. Hoje a gente vê que, mesmo apesar de nós estar passando por uma crise econômica, parece que sempre tem mais carro na rua, não é verdade? Então você vê a frota entrando mais carro, porque não sai carro. A estatística do Detran, nós queremos até agradecer, porque veio essas informações que o Detran nos disponibilizou e nós trabalhamos neles. Diz que é o seguinte, que só entra carro e pouca gente tira carro, porque é um patrimônio seu. Pode ter um carro de 11, ou 12, ou 15, ou 17 anos, ele não tira o carro, ele continua dirigindo. E quando ele quer mudar de carro, ele vende aquele carrinho antigo para outra pessoa. E aquele carro continua circulando. E ele vai e compra outro carro. Então, a tendência sempre é o crescimento do veículo. E as nossas ruas, nossas rodovias, nossas vias urbanas, elas não crescem, são sempre as mesmas. Muito pouco se faz em termos de expansão de vias. Estão se falando agora na interbairros, mas isso é uma coisa que demora. São projetos grandes, são imensos, muito recurso para você fazer uma via desse tipo. E demora. E isso faz com que você tenha mais carro na rua. Estacionamento nosso aqui está ficando cada vez menores. E não é só no plano piloto, em todas as cidades satélites, ou administração regionais. E isso é que nós vamos apresentar para vocês aqui. Como foi falado, a nossa população, a tendência dela é diminuir, em termos percentuais. No entanto, a tendência da nossa frota, apesar da crise econômica, ela teve um boom aqui nos 2007, 2008, mas a tendência dela, que diminuiu em 2016,
o percentual de taxa de crescimento do veículo está já em 2017, foi o último dado que nós tivemos, está em 3,11. Então, ele já começou a subir. Então, em 2016, nós tivemos 2,64 e nós já começamos a 2011 com uma taxa bastante significativa. Então, nós trabalhamos em cima do emplacamento, ou seja, todo ano, 2017, 51 mil carros foram emplacados aqui no DF. E isso está relacionado com a população. Então, essa população, por exemplo, mesmo sendo 2%, você tem um aumento da frota bastante representativa. Vamos ver se a gente passa aqui. Só para vocês verem aqui a taxa de crescimento, nós tivemos um bom em 2007 e hoje, em 2017, nós temos uma tendência de crescimento. 2016 foi um ano muito ruim em termos disso, mas como a nossa política econômica está baseada principalmente nas indústrias automobilísticas, você sempre tem alguma coisa a botar no mercado. Quando se aperta, o governo abaixa os impostos, dá incentivo, diminui, né, os juros, facilita os empréstimos, etc., etc. E isso cresce. Aqui nós temos, por exemplo, a taxa de ocupação. Nós tínhamos, em 2011, uma taxa de ocupação de 3 pessoas,3, quase 4 pessoas por carro que utilizavam o carro. Hoje, em 2017, nós temos 1,77 pessoas por carro. E nós fizemos 4 cenários, e esses cenários, esse aqui é o cenário, digamos, atual, mantendo o mesmo índice de 3,11 de crescimento da frota, nós vamos chegar em 2025 com 1,6 pessoas por carro. Isso quer dizer que, se nós pegarmos o cenário forte, que é um cenário... Só um momentinho aqui. Opa. Como é que volta aqui? Hã? Do meio? Se nós pegar o cenário... Opa. Mas... Se nós pegarmos o cenário forte, se nós pegar esse cenário forte, nós vamos chegar em 2005 com quase 1 pessoa por carro aqui no DF. Isso, você imagina, o pessoal falou em 3,5 milhões, né, de pessoas para 2025, nós vamos ter 3,5 milhões de carros andando aí. Então, é de se pensar se a política que nós estamos hoje utilizando é uma política correta, de incentivo, enfim, do que foi falado. E aí o que a gente fez? Aqui você vê, por exemplo, a taxa de ocupação no cenário atual. Quer dizer, que você pegar o cenário atual, que é esse aqui, de 3,11, nós vamos chegar em 2025 já com 1,6 pessoas. Ou seja, se você pegar esse cenário aqui, por exemplo, hoje, essas duas, 1,7 pessoas, e o restante, que para completar 4 pessoas, que era 2,23, você teria um potencial de demanda no pico de mais 2.700.000 lugares para deslocamento. Agora, o segredo está em saber como a gente fazer com todos esses carros, carregue 4 pessoas na sua viagem de deslocamento na hora do pico. Então, isso é o que os planejadores têm que descobrir para chegar nesse número. Aqui você tem o número de carros por 100 pessoas. Esse percentual aqui está fora do contexto, tá? Esse é o número de pessoas, de pessoas que têm carro. De 100 pessoas, 62,45 em 2005 vai ter carro. Isso no cenário atual. No cenário atual. Se nós botar o cenário forte, que era aquele 9,25, nós vamos chegar quase um carro 0,2, ou 85% das pessoas, 85 pessoas, a cada 100 pessoas vai ter carro. Então, tu imagina como é que vai ficar nossas ruas aí. Hoje já está complicado. E se a tendência é crescer, que esse é o crescimento que estamos hoje, 3,11, que é baixo. Que é muito baixo. No momento que começa a economia a bombar, esse número, a tendência de comprar carro começa a aumentar.
Então, isso aqui, vamos chegar a um momento em que vai ter impossível de dirigir. Já está assim, né? Aí estão os cenários que a gente fez. Um cenário de crescimento atual, que é o 3,11. Então, nós vamos ter uma quantidade de 65 mil em 2005 de carro entrando no sistema. Temos uma taxa de crescimento forte, que é o 9,15. Nós vamos ter quase 290 carros, 1.000 carros entrando por ano no nosso sistema, que é extremamente elevado. Né? E se você pegar o sistema, o intermediário, que nós pegamos aí 6,22, que já é extremamente forte, nós vamos ter, entrando no carro, 164 mil. E o atual, que é esse aqui, quer dizer, o fraco, que é o 2016, nós pegamos esse índice, seria 54.385. Que isso aqui nunca vai se comportar dessa forma, porque a tendência sempre é o crescimento. Sempre chegar nesse indicador forte aqui, de 13 e pouco. Esses são o gráfico do cenário, para vocês terem aqui, esse é o cenário fraco, o atual, o intermediário e o forte. Então, a tendência, realmente, eu imagino que seja nesse intermediário, que vai ser mais ou menos o que nós vamos ter que trabalhar em 2025 ou 2024. E, por fim, só para uma interpretação para você, a gente fez uma comparação do crescimento dos veículos de 2002 a 2017 com o PIB do DF. Mesmo em queda, nós temos ainda um crescimento de 3,77% de veículos emplacados no DF. Então, parece que nunca tem fim isso. E a tendência, mesmo em queda, aqui, pode ser que tenha subido um pouquinho, a tendência é o crescimento. É por isso que a gente fala, trazendo para vocês a preocupação que os próximos planejadores da cidade vão ter que ter. E nós, como motorista, como os bons motoristas que somos, temos que ter mais cuidado em usar o carro. E como o nosso transporte coletivo, com certeza, vai melhorar, pode ser que a gente mude esse perfil. Porque tem projetos que ainda não foram implantados, que é o Eixo Norte, né, que vai melhorar bastante. Tem esse projeto da Interbairros, que, apesar que, infelizmente, é voltado mais para carro do que para transporte, que deveria incluir, talvez, um eixo de transporte em alta velocidade nesse trecho, para melhorar exatamente essa parte que a maior demanda nossa está em Taguatinga, Ceilândia e Samambaia, que é 53% da demanda do DF, em termos de transporte coletivo. Então, sem fazer a concorrência com o metrô, é claro, mas é importante que seja atendido essa população pelo transporte coletivo para diminuir esse impacto no sistema viário de Brasília. É isso aí. Obrigado, gente. E, para terminar, projeções e cenários da economia do DF de 2018 a 2022, com o pesquisador, o senhor João Renato Lerípio Gomes. Boa tarde a todos e a todas, né? Então, a gente vai apresentar as projeções econômicas para o Distrito Federal, sem perder muito tempo aqui, já passando para o nosso roteiro. É o de baixo, tá? Tá. Então, o roteiro ele tem dois agregados básicos, né? A gente vai falar um pouco da conjuntura brasileira, porque ela serve de balizamento para as nossas projeções do Distrito Federal, então elas vão basicamente estar ancorando nossas projeções, sobretudo explorando as relações de curto e de longo prazo que as variáveis nacionais têm com as variáveis regionais, distritais. Então, vamos falar um pouquinho disso para contextualizar melhor. E, na sequência, a gente vai falar um pouco da conjuntura específica do Distrito Federal e do que a gente enxerga como cenários para a evolução dos principais agregados da economia nos próximos 5 anos.
voltei. Bom, primeiro só ressaltar algumas questões de plano de fundo aqui. Em relação aos aspectos políticos, eu acho que não é novidade para ninguém, o tema mais relevante que vai influenciar os desdobramentos aí da economia nos próximos anos é a agenda fiscal, né? A agenda de reformas fiscais e tudo aquilo que esteja relacionado à evolução da política fiscal vai determinar, de certa forma, toda a evolução, tanto de atividade, quanto de inflação, quanto de prêmio de risco, isso associado a câmbio, todas as outras variáveis de interesse, né? Dentro do que a gente entende sobre a atividade econômica, o que a gente enxerga e a maioria dos analistas também corrobora essa ideia, é um processo de recuperação mais lento do que o esperado, né? As expectativas se esvaziaram muito no decorrer do ano, a gente vai observar isso no próximo slide, e a retomada do investimento e do consumo, sobretudo por conta da confiança mais baixa de empresários e consumidores, também é um vetor aí, de impedimento para uma retomada mais acelerada, né? Por outro lado, o mercado de trabalho tem mostrado alguma reação, mas ainda há muita capacidade ociosa, né, atrapalhando um pouco essa retomada mais forte do consumo. E a economia global, por outro lado, ela cresce, né, ela tem sido um vetor de expansão, né, na economia brasileira, mas ainda assim aumentam muito as incertezas, né? A gente tem visto aí cada vez mais nos noticiários que os riscos para a atividade global têm se intensificado, né? Sobretudo os associados à guerra comercial, a tweets do Trump aí mexendo no mercado de petróleo, enfim, tem uma série de incertezas aí que tem se intensificado e as projeções sobre isso são muito difíceis de serem feitas no momento, né? Bom, em relação à inflação, basicamente a gente teve um grande choque de oferta, né, que foi aquela crise dos caminhoneiros, né, do setor de transporte de cargas. Isso impactou bastante, sobretudo o grupo de alimentação, né, mais especificamente a alimentação no domicílio sofreu uma aceleração bastante importante, e também a depreciação cambial devido a diversos fatores, né, tanto a economia global quanto a questão eleitoral aqui balançou muito o mercado de câmbio. Isso gerou uma depreciação cambial bastante acentuada em 2018, que acabou impactando também a inflação do ano. Por fim, a gente vai falar um pouco o câmbio, né, com o fim do processo eleitoral. O que a gente espera é que esse indicador fique mais comportado um pouco, né? Aquela volatilidade que a gente viu acompanhando as pesquisas eleitorais deve ceder um pouco, mas, de toda forma, tem a questão fiscal que ainda vai continuar exercendo pressão e também os desenvolvimentos internacionais também devem ter impacto aqui. Por fim, indicadores fiscais, a gente sabe que o desafio é muito grande, né? Logicamente, o quanto de esforço fiscal a gente vai ter que fazer depende muito de outras variáveis, como a taxa real de juros, o crescimento da própria economia e também a questão legislativa, né? Como é que vai passar no Congresso a questão das reformas, como é que o novo presidente, esse novo ciclo eleitoral, vai responder às demandas fiscais que estão sendo colocadas aí na agenda, né? Tá, então aqui começando, né, essa aqui é a expectativa de crescimento do PIB, né, coletada lá pela pesquisa Focus do Banco Central, e isso aqui é para o ano de 2018, né, então isso aqui mostra claramente aquele esvaziamento de expectativas que a gente comentou. A gente finalizou, né, o ano de 2017, iniciou o ano de 2018, basicamente com uma expectativa de crescimento de 2,65%, né, acima de 2,5%, uma expectativa de crescimento bem robusta, que ela se sustentou mais ou menos ali até fevereiro ou março, mas logo depois começou uma trajetória de queda, né? E essa trajetória de queda acabou se intensificando ainda mais com o episódio da greve dos caminhoneiros, que constituiu, como a gente falou anteriormente, um grande choque de oferta, né? E isso acabou impactando muito a previsão de crescimento da própria economia. Não só isso, mas também os resultados do primeiro trimestre foram bem aquém do que foi predito anteriormente, né? Então, resultados mais fracos do que o esperado no primeiro trimestre acabaram corroborando essa visão mais pessimista do mercado e, em consonância com essa questão da greve dos caminhoneiros, provocou essa queda mais acentuada que a gente observa aqui. De lá para cá, as expectativas caíram ainda um pouco mais e estão mais ou menos estáveis num patamar ali de 1,3%, 1,4%, que é um patamar bastante baixo, sobretudo se a gente pensar que a gente veio de uma crise muito severa, né, e que precisa retomar aos níveis pré-crise, então a gente precisaria de uma taxa de crescimento mais robusta para
chegar no nível pré-crise mais rapidamente. Bom, e como é que isso se transmite para horizontes mais longos, né? Essa é a mensagem que a gente tenta mostrar nesse gráfico aqui. A gente vê basicamente, aqui são as expectativas, né, do Boletim Focus, só que agora para os anos de 2018 a 2022, e em 3 períodos de coletas diferentes, né? A cor verdinha mais clara seria as projeções feitas em janeiro, verde mais escuro em junho e azul em novembro seria a mais atual. Então, a gente vê que em janeiro a gente tinha uma expectativa de crescimento de 2,7 para 2018. Já em junho, no meio do ano, essa expectativa caiu para 1,8, aqueles eventos que a gente viu no gráfico anterior. E o mais recente, 1,36, aqui arredondado, 1,4%. Para 2019, isso teve algum impacto também. A gente vê uma revisão bem mais branda, é verdade, mas ainda assim uma redução de 2,8 em janeiro para 2,5 em novembro. E para o restante do horizonte, a gente vê que as expectativas se mantiveram basicamente as mesmas quando a gente olha do início do ano para agora, né? Ou seja, a mensagem principal aqui é que, de fato, ocorreram choques na economia e esses choques, basicamente, estão circunscritos aqui ao ano de 2018 e com algum impacto em 2019, mas não alteraram substancialmente, na verdade, não alteraram nada, as previsões para os anos seguintes, né? Em relação à inflação, a gente observa um movimento muito similar, né? As expectativas para a inflação saíram de 4% em janeiro para algo em torno de 4,3% na leitura de novembro, né? Devido, sobretudo, àquelas questões do choque lá no preço dos alimentos e também na questão cambial, que acaba tendo impacto direto e indireto sobre outros preços na economia. Para 2019, praticamente não houve muita alteração, uma coisa muito na margem ali, mas basicamente inalterada. 2020 não se alterou. 2021 teve uma leve queda aqui, por conta, sobretudo, da questão do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional, ter anunciado uma nova meta de inflação para 2019, que era um pouquinho mais baixa do que vigorava até então. Então, acabou havendo um impacto para baixo aqui. E para 2022 também, na esteira um pouco desse processo, né, de metas para inflação mais baixa, o mercado acaba se ajustando. Mas, de modo geral, o que a gente vê é que o choque sobre a inflação foi basicamente contido nos anos de 2018 e praticamente nada em 2019. É basicamente um fenômeno localizado em 2018. Em relação ao câmbio, o câmbio sim mostrou, na leitura dos diferentes períodos aqui, uma migração para um patamar um pouco mais alto, né? A gente viu que na leitura de janeiro ele estava um pouquinho mais baixo, 3,3, 3,4, 3,5 para os diversos anos, e aí na leitura de novembro ele já aparece num patamar bem superior, né? 3,7, 3,8, enfim, parece que o câmbio vai acomodar num patamar mais alto do que era previsto anteriormente, e aí tem um mix de causas globais e causas domésticas que a gente não vai explorar no momento, mas que vão levar o câmbio aí, a expectativa pelo menos do mercado é que leve o câmbio para um patamar um pouco mais alto. Bom, Distrito Federal, né, a parte talvez que mais interessa aqui para a gente. Uma questão interessante, né, que acho que vale a pena ressaltar de imediato, é que a gente tem 2 desafios grandes aqui quando a gente está falando de projeção de variáveis econômicas de forma geral e para o Distrito Federal de forma particular, que no Distrito Federal a gente tem uma certa ausência de séries temporais longas, né? Por exemplo, se a gente for olhar a série do PIB divulgada pelo IBGE para o Distrito Federal, a gente tem uma série que termina em 2015 e mesmo assim essa série ela sofre mudanças metodológicas ao longo do tempo, de forma que a parte comparável, vamos dizer assim, com a do Brasil, fica restrita a uma amostra muito pequena, né? E acho que nesse sentido vale até a pena destacar o esforço que a GECOM, sobretudo na figura da Eurípides, da Sânia e da Clarissa, vem fazendo de criar uma série de PIB aqui para o Distrito Federal e retropolar isso para a gente ter uma série mais longa. Isso com certeza vai dar muito mais fôlego para o nosso PIB trimestral, né? Além de ser uma série mais longa, seria trimestral, numa frequência maior, o que vai servir para alimentar modelos mais robustos de previsão, além de ser um fim em si mesmo, né? Então, acho que fica aqui esse destaque. Mas, enfim, então nossas séries são bastante curtas, né? Às vezes é difícil traçar as relações que seriam mais fundamentais, mas a gente fez esse esforço, né? Então, assim, em termos de nível de atividade, a exposição da economia do DF à política fiscal brasileira pode introduzir dificuldade, né? Então, quer dizer, dado que a gente tem uma série um pouco curta, é difícil a gente prever exatamente como é que a questão fiscal vai afetar o DF, né? A gente não sabe exatamente
em que medida o DF, qual é a magnitude da exposição que o DF tem à política fiscal. A gente sabe que, obviamente, é bastante elevada, mas a gente não consegue medir isso quantitativamente por não ter um período comparável com o que pode vir por aí. A inflação é um pouco mais tranquila, né, porque quando a gente faz a análise dos dados da inflação do Distrito Federal com o Brasil de forma geral, a gente vê que existe uma relação de longo prazo. As duas séries caminham juntas no longo prazo com desvios ocasionais restritos ao curto prazo, né? Então, o que a gente consegue para prazos mais dilatados é observar uma convergência dessas duas séries, mesmo que no curto prazo possam haver certos desvios. Por fim, os indicadores fiscais também, a situação do DF, talvez comparativamente a outros estados, é um pouco melhor, né? A gente teve apresentações aqui sobre isso, mostrando que a gente estava talvez um pouquinho melhor que os demais estados da federação, mas ainda assim, a questão fiscal ela é disseminada em todos os estados brasileiros, né? Todo mundo está sofrendo, em alguma medida, restrições de natureza fiscal. E, além disso, tem um novo ciclo político que se inicia, então a gente não sabe exatamente como é que vão ser as políticas adotadas pelos novos governos, então isso fica um pouco difícil de prever também como é que vão evoluir as questões relativas a gastos, investimentos e a própria realização de receitas, né? Bom, então vamos para as projeções. Eu não vou meter aqui nas questões metodológicas, depois se tiver alguma dúvida a gente pode voltar nesse assunto nas perguntas. Vou passar direto para os números. Bom, na série histórica comparável que a gente tem, o PIB do DF ele sempre está, na média, ele cresce acima do PIB brasileiro, né? Então isso acaba sendo carregado para os nossos modelos de previsão, então é natural que as nossas estimativas para crescimento do PIB sempre se situem acima daquela observada para o PIB nacional, né? Então a nossa expectativa de referência aqui para o PIB do DF em 2018 é que ele cresça na ordem de... Minha luzinha parou, mas não tem problema. Cresça na ordem de 2,7%. E nos demais anos, uma convergência, uma acomodação para um patamar próximo de 3,3%. Logicamente, esses cenários estão condicionados ao cenário nacional, né? Então, a gente vê que os intervalos ali, eles acabam crescendo bastante, sobretudo para o ano de 2019, que é um ano talvez de maior incerteza, dado essa questão de um novo ciclo eleitoral. A gente não sabe como é que vai evoluir a agenda da economia brasileira, então isso acaba trazendo um intervalo maior aqui para a projeção de 2019. Para o restante do ano, a gente basicamente acomoda, né, a exemplo do que a gente viu para a economia brasileira, só que num patamar ligeiramente maior aqui. Essa aqui, na verdade, é um outro método que a gente utilizou, né? No anterior, a gente utilizou uma comparação, a exploração da relação entre o PIB brasileiro com o PIB do DF. Aqui, na verdade, é uma outra forma de tentar mensurar a evolução da atividade econômica, que é tentar estabelecer a relação entre o PIB do DF e o número de pessoas ocupadas na economia do DF, né? Essa estimação aqui foi feita pelo Bruno e ela é numa frequência trimestral, né? Dá para a gente acompanhar, talvez, de maneira mais... Minha luzinha está sumindo toda hora. Enfim, de uma maneira mais frequente, como é que está evoluindo a atividade ao longo dos trimestres. Não tem para dar, a bateria deve estar fraca. Melhor pouco. Acho que agora o slide foi. Bom, aqui a gente tem a projeção também para a taxa de desemprego do DF, né, que é realizada pela PED, a Pesquisa do Emprego e Desemprego. E o que a gente vê é que, na verdade, ela guarda uma consonância com a projeção para a atividade, né? A atividade está crescendo, ao mesmo tempo, a taxa de desemprego vai apresentar uma trajetória de queda, né? Essa trajetória de queda, ela não é tão acentuada assim, obviamente, a gente viu também que o mercado de trabalho está reagindo ainda muito lentamente, então ela vai convergir para um patamar mais baixo, mas isso vai levar algum tempo ainda até atingir valores mais razoáveis, vamos colocar assim. Vou ter que passar, não tem jeito. O IPCA de Brasília, né, aqui vale a pena destacar o que a gente tinha ressaltado anteriormente, que no curto prazo, obviamente, vão haver alguns descolamentos, né, sobretudo porque, como a gente tem ressaltado bastante aqui nas apresentações sobre inflação, Brasília tem algumas peculiaridades, por exemplo, a questão da gasolina, que tem um peso muito mais alto do que na média nacional, tem as questões também
do DF, por exemplo, reajuste de preços administrados, né, controlados pelo poder público, como, por exemplo, tarifas de ônibus, metrô, coisas desse tipo. Então, no curto prazo, tem um potencial para alguns descolamentos, mas no longo prazo deve seguir aquela relação que existe entre inflação regional e nacional. E a nossa estimativa é que a gente sai de 4,37 agora em 2018 e fecha 2022 em 3,63%. A projeção da receita, ela também é feita condicionada à variação da atividade nacional, né? Então a gente tenta calcular quanto é que historicamente as receitas aqui do Distrito Federal têm variado de acordo com a atividade nacional, e aí faz essas projeções. Então, para o ano de 2018, a nossa projeção é que as receitas vão variar em termos reais 1%, né, vão crescer 1% em termos reais, e que, de acordo com a evolução da atividade, esse número vai crescer até alcançar 1,8% em 2019 e permanecer nesse patamar durante todo o horizonte de previsão aí, que vai até 2022. Logicamente, lembrando também que existe uma grande incerteza, sobretudo em 2019, mas ainda assim, com todo esse cenário de incertezas que se acumulam nesse horizonte de tempo, esses números ficam bastante sensíveis a qualquer modificação do cenário de referência. Bom, só para resumir tudo o que foi dito aqui, a atividade, nível de atividade, quando a gente olha a correlação histórica, isso sugere um crescimento acima do verificado para o Brasil, né? Porém, a restrição fiscal introduz um viés nessa análise, né? O desemprego deve seguir uma trajetória de queda também, né? A atividade vai crescer e o desemprego, por consequência, vai cair, embora esse movimento seja bastante lento e gradual. A inflação é a tendência de convergência para a inflação nacional no longo prazo. No curto prazo, todavia, a gente pode ter alguns descolamentos aí que, como a gente ressaltou, tão logo esses choques se dissipem, a gente volta para uma trajetória parecida com a brasileira, né? As receitas vão ter um crescimento moderado pelas nossas expectativas, porém uma atividade mais baixa que o esperado pode introduzir ainda um grande viés, aí, uma grande oscilação. Por fim, né, todas as variáveis estão sujeitas ao desenvolvimento do plano político, né, é natural isso, tanto a nível nacional quanto a nível distrital. A gente tem a mudança de governo tanto a nível nacional quanto no nível distrital. Então, aspectos específicos de cada agenda aí vão impactar os agregados econômicos. Então, isso é uma coisa para a gente acompanhar de perto e atualizar esse cenário à medida que a gente tenha mais clareza sobre esses desenvolvimentos. E, em especial, logicamente, a questão fiscal. Acho que essa talvez seja a grande dúvida e o grande vetor aí que vai condicionar todas as expectativas. Então, é basicamente isso. Agradeço a atenção. Fico aberto a perguntas. Obrigado. Convidamos os palestrantes a compor a mesa, juntamente com o presidente, para ele dar um encerramento e estar de perguntas e respostas. Muito obrigado pelas apresentações. Não é? Fica claro aqui, não é, o volume, a densidade do trabalho que foi realizado, que mobilizou todas as nossas diretorias. Então, eu queria parabenizar aos pesquisadores que apresentaram os trabalhos, aos gerentes e aos diretores de cada uma dessas áreas que se comprometeram com esse projeto. Eu vou abrir para perguntas e comentários. A gente normalmente dá, não é, uma precedência para os nossos colegas da imprensa que estejam aqui cobrindo o evento. Então, a gente podia avaliar se tem algumas perguntas da imprensa e depois a gente abre para o público como um todo. Eu peço só que, quando forem fazer a pergunta, se tiverem, se apresentem, digam a instituição a qual estão filiados. Muito obrigado. Tem perguntas, gente? Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Gilberto Costa, sou repórter da Agência Brasil. Duplamente interessado porque eu sou brasiliense. Bom, professor,
Eu fiquei com a sensação que em 2020, quando a cidade completa 60 anos, isso, né? 60 anos, nós vamos ter os mesmos problemas de quando a cidade completou 50 anos, né? E acho que gravemente aí, bastante acentuado nas análises, o problema de transporte público, né? Mas também problemas de déficit habitacional e outros problemas que dizem respeito ao país, falta de vagas em creche, falta de vagas no ensino médio, né? Como é que uma cidade que foi planejada, ela até hoje ela não conseguiu realizar aquilo que os fundadores lá atrás imaginavam que fosse uma capital diferente do país que era, e ela continua sendo, digamos assim, um radical do país, né? De fato, uma capital federal, porque ela tem aí vários problemas que em outras cidades, grandes cidades, a gente encontra. Eu vou sugerir que a gente, se vocês não se incomodam, que a gente possa coletar um conjunto de até 3 perguntas e a gente traz para a mesa poder reagir. Tem mais alguma outra pergunta da imprensa? Então, acho que a gente pode abrir e ver se tem alguma pergunta do público, algum comentário geral. A gente retorna a palavra aqui para a mesa. Alguém? Lá no fundo? Boa tarde, eu sou Débora da Deura, da Gerência Ambiental. Só reforçando, e eu queria só mais detalhes sobre essa parte. Eu moro aqui em Brasília já há 40 anos, vim do Rio, e realmente o que eu percebi em relação ao caos da cidade, que está, para mim, a previsão maior será que em 2025, como essas previsões foram feitas, é a parte da circulação e da mobilidade que o Carlão colocou. Eu só queria saber se é possível, com esses levantamentos, com esses estudos que a Codeplan tem feito e outros órgãos, se é possível isso ser levado seriamente para os governos locais, principalmente, e eles realmente poderem tomar atitude, chamarem os técnicos, enfim, capazes para tentar atenuar isso, colocar o transporte público como prioridade, porque vai realmente, pelo andar que se vê, vai parar a cidade. Só para reforçar essa parte de mobilidade e de transporte que ele colocou. Queria ver se é possível ter alguma ideia disso. Mais alguma pergunta? Tá. Eu vou, antes de passar a palavra para os colegas aqui da mesa para responderem nas perguntas que foram colocadas, eu queria levantar algumas rápidas questões suscitadas a partir das apresentações. Eu acho que é muito interessante quando a gente olha para a questão da mobilidade, dessa situação inversa, vamos colocar assim, esse efeito inverso da crise econômica no uso do transporte público e no aumento da frota, não é, que vocês apontaram aqui, ou seja, tem toda uma argumentação de que se diminuiu, né, Humberto, o uso do transporte público por conta da crise econômica, e aí as pessoas não têm dinheiro para pagar as passagens, mas, contudo, não é, a crise econômica não tem o mesmo efeito na aquisição de carros, né? Aparentemente aí uma certa contradição. Ela não é uma contradição tão difícil de se explicar, levando em consideração o grau de desigualdade que existe no Distrito Federal, né? Então eu acho que isso só acentua o fato de como a crise econômica afeta de forma diferente populações diferentes. Os pobres tendem a pagar muito mais o preço das crises econômicas do que as populações mais ricas, não é? Agora, pode ser também, e isso de fato ocorre, né? A gente repara isso, ou seja, a população tinha uma dificuldade, a população desempregada, principalmente o aumento do desemprego muito acentuado nesse período, afetava em muito a capacidade da população, inclusive, de ir procurar emprego por conta das dificuldades de se pagar o custo do transporte. Mas pode ser que a gente esteja também se deparando com
com o fato... Aí a minha pergunta para vocês é se vocês têm dados comparativos, se vocês conhecem um pouco da realidade de outras cidades, se isso não é muito particular do caso do DF por conta da nossa renda média ser tão elevada, né? Porque pode estar tendo, mesmo no período de crise, uma possibilidade aí de mudança de escolha mesmo do cidadão. O cidadão prefere comprar o carro, se endividar, não é, Aldo? E adquirir um carro, mesmo no momento de crise, uma parcela maior da população do DF consegue fazer isso, do que populações, por exemplo, de outras cidades. E aí tem uma preferência mesmo do uso do carro em detrimento do uso do transporte coletivo, dada a qualidade do transporte coletivo também na cidade. Então, eu queria saber se vocês têm alguma informação, se isso é particular do DF, né, essa aparente contradição, porque imagino que em outras capitais onde a renda seja mais baixa do que a nossa, a tendência tenha sido também de uma redução do tamanho da frota e não esse desencontro, de certa forma, que a gente encontrou aqui, que pode se dever muito a uma própria escolha, não é, das pessoas de migrarem para o transporte individual do que o transporte coletivo. Mas, de novo, eu acho que isso é um indício de como a crise econômica afeta de forma muito dramática, né, as populações mais pobres e as populações mais ricas. Isso não parece ter o mesmo efeito. E para as discussões sobre os indicadores econômicos, tem uma diferença, Bruno, significativa, né, e Renato, entre a projeção que é baseada nos dados nacionais, não é, que dá uma expectativa de crescimento de 3,3% por ano, para aquela que leva em consideração dados da realidade local, desemprego principalmente, não é isso, Bruno? Oi? A RAIS, desculpa. O número de ocupados, então, é isso? O tamanho, não é, do nosso, que é de 1,9. Eu queria que vocês debatessem um pouquinho mais, ou apresentassem um pouquinho mais as diferenças metodológicas, que você não teve tempo de falar, para a gente entender um pouco essa variação, essa discrepância. Eu entendo que as duas estão nos intervalos, né? Vocês trabalharam com lógicas de intervalos, eu acho que esses intervalos estão se sobrepondo. Mas eu queria que talvez vocês explorassem isso um pouquinho mais. Tá? E também, Bruno, a pergunta que eu te fiz ali, eu não sei se você tem esse dado na cabeça, mas a queda no desemprego ela vai ser muito gradual e a gente vai chegar em qual é o dado? 2025, com uma taxa de 15%, que é superior à taxa de 2014, não é isso? Quando a gente, antes do início da crise. Quantas vagas de trabalho terão que ser criadas para a gente chegar nesses 15% que estão postos? A gente vai precisar de um outro período de milagre aqui do DF, que foi aquele da Copa e do boom do mercado financeiro? É isso que a gente vai precisar? Ou em tempos normais a gente consegue chegar lá? E aí, antes de eu passar a palavra, só o ponto que o Gilberto fez. O DF tem problemas estruturais muito graves. Essa questão da desigualdade talvez seja o maior deles e muito atrelado aí à situação do mercado de trabalho, que é muito dependente do setor de serviços. Isso impõe desafios muito grandes para os governos. E eu tenho para mim que, a despeito sem falar na crise fiscal, não é, recente, que ainda diminuiu ainda mais a capacidade de intervenção do Estado na solução dos problemas que a gente enfrenta, né? A questão das creches é um problema significativo. Eu acho que o importante dessa apresentação, a gente vai ter que levar em consideração, óbvio, né? Os governos vão ter que levar em consideração as suas dificuldades estruturais para enfrentamento desses problemas. Mas eu acho que o importante dessa apresentação também é a gente levar em consideração essas projeções para imaginar como que o Estado precisa se repensar ou se reorganizar para antecipar um pouco dessas demandas futuras. Eu acho que as questões, por exemplo, que tratam do envelhecimento da população, colocam um desafio muito significativo, porque você imagina a pressão que haverá no setor, né, no sistema público, dado também as dificuldades das pessoas poderem continuar pagando seus planos de saúde
com idade mais avançada, né? Os preços podem se tornar insustentáveis. Então, eu acho que o exercício que a gente está fazendo é meio de tentar ver como é que o Estado, a gente espera, né? E os governos se reorganizem, levando em consideração esses cenários de retomada econômica lenta, gradual, com efeitos na nossa capacidade de arrecadação, para um melhor, talvez, um uso mais eficiente daquilo que a gente tem hoje, reorganizando o que a gente tem hoje, pensando nessas dinâmicas futuras. Mas, de fato, os problemas são muito resilientes, de forma inaceitável até, e muito persistentes. É isso. Eu vou passar a palavra aqui para o Bruno. Bruno, aí você comenta o que você quiser, depois cada um dos colegas, e a gente pode, se der tempo, abrir, se tiver interesse, para mais uma rodada de perguntas, tá ok? Bom, boa tarde a todos. Existe uma piada muito comum entre os economistas, né, que quando você faz projeção, os economistas agradecem muito existirem os meteorologistas, né, que eles erram muito mais que os economistas. E a gente apresentar depois do pessoal da demografia ainda é uma maldade maior, porque os velhinhos de hoje já nasceram, né? Então a gente já sabe como é que vai ser os velhinhos. Então é difícil fazer projeção. E por isso eu parabenizo a equipe, eu acho que foi um esforço bastante grande para a gente conseguir fazer uma atividade que eu acho que é importante para subsidiar os governos, né? Então acho que é um ponto que o Lúcio levantou aqui. Entrando um pouquinho no detalhe metodológico, que o João Renato não teve tempo de explicar, mas assim, o que a gente fez foi pegar aquele cenário do Boletim Focus, e aí a gente condicionava isso com o desempenho do Brasil e tentava correlacionar o Brasil com o DF. Então, é basicamente isso que a gente fez. Então, a gente tinha as projeções. Como o Lúcio falou, a gente começou a fazer isso desde janeiro. Então, eu acho que a gente refez as projeções, aquele gráfico quando a queda das expectativas do crescimento é bem chocante. Assim, eu acho que a gente refez umas 9 vezes essas projeções. A boa notícia era que a gente estava acertando, a má notícia era que a notícia era ruim, né? Acertando o quadro ruim, né? Sei lá. Quando a gente... Sei lá, quando eu penso... Não sei quem assiste Game of Thrones aqui, toda hora eles falavam o inverno está chegando. A minha angústia é quando o inverno vai acabar, assim, quando a gente vai sair dessa crise enorme que a gente está. E o quadro que a gente apresenta aqui é um quadro, eu acho que os próximos anos não vão ser fáceis. Esse eu acho que é a mensagem desesperadora que a gente traz, que a projeção da taxa de desemprego vai ser 15,16, que é menor do que o que a gente tinha antes de começar a crise. Maior, desemprego maior de antes da gente começar a crise. As receitas tributárias vão crescer uma taxa muito baixa. Então, não vai ter muito espaço fiscal num governo que tem uma agenda fiscal muito apertada, agenda local. Okay? E quanto às previsões de crescimento, o que acontece? O que a gente fez? A primeira previsão, que estava 3 ponto alguma coisa, a gente utilizou a série do PIB. Como o João Renato falou, era uma série curta. E o que aconteceu no passado é que o PIB de Brasília cresceu mais do que o Brasil. E quando você vai fazer essa projeção, você tende a repetir o passado. Então, a projeção acaba inflando o crescimento do DF. E aí a alternativa que a gente usou foi olhar para o total de pessoas ocupadas pela RAIS, excluindo o setor público. E foi aquela outra projeção que o João apresentou, que tinha uma taxa de crescimento muito menor. E aí a gente tentou correlacionar o PIB trimestral com o total de pessoas ocupadas no DF, e aí a gente tentava fazer uma simulação de quanto cresceria a administração pública. Então, é um pouco isso que dava a diferença. Quanto ao número de quantos empregos seriam criados, não lembro se a gente refez tantas vezes esses cálculos que eu não tenho o número de cabeça. Eu acho que tem a tabela lá e a gente... eu não lembro... então, acho que... era uma coisa desse tipo. Assim, a boa notícia, você pode trazer alguma boa notícia, é que no passado o DF criou a taxa de crescimento da população ocupada, chegou a 3,5%, 4%. Se a gente tiver uma taxa de 3%, 2,5%, eu acho que é consistente com essa projeção aqui. Então, a gente não tem que fazer muito melhor do que o DF já fez no passado, né? Então, para atingir, quer dizer,
para a gente chegar num horizonte ruim, não é tão difícil, né, que é essa taxa de desemprego de 15,6. Né? Acho que isso responde. A gente está aberto para perguntas também. Obrigado. Eu gostaria de fazer só um comentário em relação aos dados da educação, em relação ao que o Gilberto falou. Apesar da gente ter que criar muitas vagas, principalmente em relação à creche e do ensino médio, acho que são questões diferentes. Do ensino médio, a gente tem que criar vagas, mas acho que a nossa maior preocupação é em como manter essas crianças e adolescentes na escola. Essa é uma questão que tem que estar muito mais no horizonte do que, necessariamente, ampliação do número de vagas. E, para crianças de 0 a 3 anos, apesar de você falar assim, nos próximos 10 a gente vai estar com os mesmos problemas de quando Brasília fez 50 anos, a ideia da incorporação da educação, dessa primeira infância na educação é muito recente, na verdade. Até relativamente pouco tempo, creche era visto como um problema, inclusive, da assistência social. Recentemente, que isso foi ser incorporado no horizonte da educação. A gente tem que aumentar muito o número de vagas em creches, realmente, mas também é uma política pública muito nova, pode-se dizer assim, né, que está no horizonte de preocupação há muito pouco tempo. E já tem-se, e o crescimento de número de creches tem aumentado num número relativamente bom nos últimos anos. Obrigado pelas perguntas. 60 anos é uma cidade nova, né? Então, acho que todas as cidades passaram por esse mesmo problema, talvez não tão impactante como é agora, né? Porque a evolução tecnológica foi muito rápida, foi muito curta. E a cidade se adequa, né? A nossa cidade está cercada, né? Brasília, e a gente não pode, em hipótese alguma, desconsiderar os municípios da área metropolitana, que estão crescendo, com certeza, com maior velocidade que a população do DF. Pela PEMAD, deu-se que a maioria do pessoal que mora nos municípios próximos eram residentes do DF e que vem trabalhar uma boa parte para cá. Acabamos de fazer um estudo sobre o transporte semi-urbano que demonstrou isso. Aí se pergunta por que nós vivemos essa situação. Eu acho que isso é uma questão nacional. O governo acabou de dar incentivo agora para as indústrias automobilísticas. E isso incentiva mais a venda de veículos. Isso não vai parar. Nós temos que ter a capacidade de administrar a cidade para responder o que está aí. Porque a cidade é uma questão orgânica, ela vai crescendo, vai mexendo, e tão rápido que você não for ágil, se o governo ou o gestor, vamos dizer, nem vou dizer o governo, o gestor não for ágil, ele tem problema. Ele vai ter que começar a ter gargalos, como é a questão do trânsito, que ainda é suportável no DF, ainda é suportável. A velocidade média nossa aqui está em 35, 40 km por hora. Tem cidades do Brasil que chega a 15, 10, 20. É mais grave ainda. Então, como o presidente perguntou se a gente tinha feito um estudo comparativo com outra cidade, não fizemos, mas nós temos a sensibilidade de saber que o automóvel é uma aspiração brasileira. Cada um quer seu carro, não importa o sistema que tu tem. Isso é no mundo, isso não é só aqui no Brasil. Vai pegar os países, pega, por exemplo, Paris, aí, ou Inglaterra, Londres. Você vê que todo mundo quer seu carro, mesmo com um baita sistema de transporte urbano. Com metrô, com ônibus. O cara quer, individualmente, ele quer o carro dele. O que faz o governo? Ele começa a criar taxas e empecilhos para o transporte andar na cidade. Para você entrar, sei lá, no centro de Londres, você paga uma taxa horrorosa. Se tu vai estacionar em qualquer lugar lá em Londres, no centro de Londres, você paga uma fortuna. Vai nós caber fazer isso. Por exemplo, nós não temos estacionamento pago aqui. Vai chegar um momento em que vamos ter que ter estacionamento pago para você começar a administrar isso aí. Melhorar o transporte coletivo é um passo que está se pensando. O governo pensa nisso. Inclusive, melhorar o metrô, expandir o metrô, é difícil?
Mas é um processo, é uma cidade nova e que precisa, e que não tem só o problema do transporte. Não é se fosse só o problema do transporte, era fácil, pegava todo o dinheiro, enfiava ali e resolvia o problema. Mas tem saúde, educação, problema econômico, desemprego, essas coisas todas. Então, a cidade é uma coisa orgânica, ela não para nunca, ela é todo dentro. Então, incentivar o transporte, todo mundo é ciente disso. Todo mundo, o governo mais ainda. Por isso que nós estamos até esperando ansiosamente a pesquisa que fez de origem e destino do metrô para saber, para a gente começar a ter mais ou menos o perfil do que está acontecendo aí. A última pesquisa foi feita em 2009. Então, agora está na hora de a gente ver os resultados disso, para a gente atacar exatamente aquilo que nos interessa. E o governo precisa fazer isso. Mas o carro infelizmente, é uma aspiração do ser humano. O cara quer um carro, mesmo que tu tenha um transporte na frente da sua casa. Ele quer o carro dele. Ponto. E aí, gente? Faz o quê? Vamos botar um transporte lindo, maravilhoso. Se tu pega Paris, em qualquer buraco de Paris tem um metrô. Mas sempre está engarrafado aquilo lá. Porque as pessoas querem o carro dela. Ponto final. Mais alguma pergunta? Raíssa. Espera aí, só um pouquinho. Microfone. Obrigado, Tony. Oi, boa tarde. Eu estou cobrindo para o Cláudio Humberto, Diário do Poder. Eu queria perguntar para a pesquisadora, perdão que eu esqueci o nome. Você falou sobre a gente registrar aqui no DF uma equiparação entre na questão de saúde, alguns índices que já atingem o ideal de leitos por habitante. Você podia citar só para mim quais são esses, assim, exemplificar um pouquinho esses segmentos? E antes, enfim, só para finalizar e aproveitar a oportunidade de passar para outro colega, o Lúcio, eu não sei, a gente pode considerar que a informalidade do mercado também é uma coisa que fomenta o uso de carro individual? Porque a gente sabe que aqui em Brasília a gente tem uma escalada crescente no uso do carro como forma de empregabilidade, né? Enfim, renda e geração de emprego e renda. Essas são as minhas considerações. E já baniu de carro dentro, eu acho que também é uma questão de priorização da gestão pública, né? Obrigada. Boa tarde a todos. Aldo Pavini, diretor de Estudos Urbanos e Ambientais da Codeplan. Gostei muito da apresentação de Júlia e acho que estamos todos concordando, inclusive o que o Sérgio, que acabou tendo que sair, me deixou aqui para ver a questão habitacional, né? Que a população toda ela vai chegar a um patamar que vai crescer menos, né? As taxas de crescimento. Aí, no seu trabalho, me pareceu que houve uma ênfase na criação de creches. Mas se a taxa de crescimento populacional mostra que nós vamos ter menos crianças nos próximos anos, talvez não seja necessário tanta creche. E, por outro lado, achei subestimado o número de leitos em função do envelhecimento da população. Então, quer dizer, tem fatos intervenientes em qualquer projeção que se faça, né, econômica, da mobilidade, do que for, que nos deixam em alerta, né? Aí foi bom o colega Carlos Piacastelli, né, nos lembrar, a área metropolitana. Ela parece um problema hoje, mas nós temos que pensar o amanhã, né, e eu sou membro do Núcleo do Futuro da UNB, como é que nós podemos ter uma previsão de mudança, inclusive do perfil de empregos. Não é? Atualmente, o Lúcio lembrou dos serviços, não é? Que chegou num patamar que eu já tenho dito aqui nesse auditório, que ele não tem mais como, né, servir a população. Então, a área metropolitana seria um lugar para nós levarmos o transporte no sentido inverso, de pessoas daqui trabalhar nos estabelecimentos fora do DF. Agora, como fazer isso? DF e Goiás tem que se entender. E não vi uma
conversa durante as eleições desse entendimento dos políticos, né, das câmaras legislativas daqui e da Assembleia Legislativa de Goiás. Então, quer dizer, a expectativa é que a área metropolitana seja uma solução e não um problema como é hoje, de uso de hospital, de uso de postos de trabalho, né, de apinhamento das vias que vêm para cá, BR-20, BR-60, BR-40 e tal, e todas elas, né? Sobretudo, por exemplo, Águas Lindas, quando passava por lá nos anos 80, tinha 5 mil pessoas. Hoje tem 208 mil. Né? A maioria, 40% nascida no DF, e você lembrou que essa população já morou aqui. Então, eu acho que olhar um pouquinho além desse horizonte, né, e as variáveis que podem interferir, por exemplo, a migração, né, ela está sempre sendo atenuada, mas, de repente, acontece qualquer coisa e a migração aumenta. Como é que ficam as nossas projeções? É apenas um modo de pensar alto aqui. Aliás, eu acompanho muito aí o colega Bruno nas angústias, né, porque eu moro aqui há 49 anos, quando a cidade tinha mais qualidade. E não eram 4 cidades, como eu vejo hoje pela PED. Baixa renda, né? Muito baixa renda, média renda e alta renda. Então, você tem 4 grupos geográficos bem distintos, que, inclusive, ali na Deura nós mapeamos. Fica claro, né, o território ocupado dessa maneira. Então, é apenas uma interferência que talvez... e para o Carlos, essa competição de pneu com trilho, como é que pode ser resolvido? Ok. Júlia? Bom, dentre os exemplos que você perguntou sobre as capacidades, o que já hoje existe, que eu falei, existe um pouco mais, o que seria necessário, lembrando que esse estudo foi feito com parâmetros de uma portaria do Ministério da Saúde. No texto, ele vai dizer exatamente qual que é a portaria, em conjunto com a Secretaria de Saúde do DF. Então, a gente sentou junto com a Secretaria de Saúde do DF, escolheu, dentro dos parâmetros que eram possíveis serem escolhidos pela portaria, para a gente pensar em quais seriam, calcular os números de leitos. Por exemplo, hoje existem no DF, entre leitos obstétricos, 605. A estimativa é que, em 2018, precisaria de 350. Cirúrgicos, existiam, em 2017, 1.453. Estima-se que precisaria de 919 em 2018. A gente passa. Porque está numa tabela, daí vai ter exatamente o que você tinha em 2017, o que você precisaria ter para os próximos anos dentro de cada leito, que foi o cálculo com esses parâmetros da portaria. Tá? Em relação ao número de vagas em creches e de leitos, a ideia é que, tendo a evolução da população, que esses números de leitos atenderiam. Mas, justamente, os leitos clínicos, que seriam justamente os que atenderiam a população idosa, são os que mais têm que crescer realmente. Eles teriam que passar de 1.282 em 2017 para 2.381 em 2025. Então, realmente onde tem que ter o maior crescimento no número de leitos clínicos. Em relação ao número de creches, a ênfase é porque realmente a gente tem... O atendimento é muito pouco hoje. Por isso que tem que crescer. Vai diminuir a quantidade de crianças, mas é que o atendimento hoje, a cobertura ainda é muito pouca, é muito pequena. Sendo que o Plano Nacional de Educação e o Plano Distrital de Educação, ele estima que, em 2025, você tenha 60% de crianças em creche. Isso público e privado. Eu estou falando de público e privado, não é só público. E, inclusive, os leitos hospitalares também. Estou falando de público da densidade da população. Então, você pode pensar, mas tem sobrando, mas tem falta. Às vezes tem falta no público, mas está sobrando no privado. E, em relação a 60%, tem pessoas, aí tem estudiosos que acham que 60% seria muito em 2025, porque essa meta é muito alta, então que talvez pudesse ser menos. Enfim, mas aí são outras discussões no âmbito da educação. Passar agora. Obrigado pela pergunta, professor e a jornalista. Então, o que nós temos aí? Nós temos
eu estou aqui em Brasília, na área de transporte, há 30 anos, 33 anos. Desde que eu cheguei aqui em 86, já se discute a integração do transporte com os municípios do Goiás. Nunca conseguimos fazer isso, porque tem uma série de interesses políticos, tem questão técnica, tem muita grana, tem empresário que não deixa. Agora, recentemente, a NTT fez uma licitação para 4 bacias, só uma teve ganhador. As outras 3 são através de operação via judicial. Então, fica difícil você conversar com esses empresários, ou mesmo entre políticos, onde você queira entregar o sistema de transporte. Fica difícil. E tem um custo, porque o custo do transporte do entorno, desculpa a palavra, mas vamos falar sério, você tem um valor muito mais elevado que o custo nosso. Em compensação, o motorista e o cobrador, o salário deles é menor do que o nosso salário aqui que nós pagamos para os nossos motoristas e nossos cobradores. Lá, por exemplo, você tem apenas 2 categorias que recebem subsídio. Ou não, subsídio não, são beneficiários do gratuidade. Aqui nós temos várias. E esse subsídio aqui é pago, lá não. Lá é repartido entre os passageiros. Então, quando você trouxer esse sistema para nós aqui, quem é que vai pagar isso? O GDF? A área federal? Então, são questionamentos que nos obrigam a fazer e que, de repente, ninguém quer pegar esse pepino. E, ao mesmo tempo, a gente não consegue organizar o que o senhor está querendo. Ou seja, vamos botar todo o comércio para lá. Isso é o ideal. Mas ninguém investe. Porque investir em quê? Como? Quando? E aí o cara pergunta, que dele é a água, que dele é a energia, que dele é o transporte, que são coisas que estão faltando naquela região. E isso tudo impede que você tenha realmente um sistema integrado. Não existe concorrência entre metrô e transporte por ônibus, trilho ou pneu. Existe uma complementaridade. Quer dizer, o ônibus, em princípio, alimenta uma linha troncal que é o metrô. E o metrô tem um itinerário fixo, ele não muda. Enquanto que o ônibus ele tem um itinerário flexível. Então, eles se complementam. O que precisa? Bom, nós temos apenas 10% que são um sistema integrado. Nós precisamos elevar mais isso aí. Porque, se não tiver integração, nós vamos ter que colocar mais ônibus na rua. Mais ônibus na rua, mais engarrafamento. É um ciclo vicioso. Se você integra, você aumenta o subsídio. Enfim, é uma coisa complicada, é aquilo que eu falei. É uma coisa que o governo tem que ter atitudes, e eu acho que tem que ser uma coisa séria para você resolver esse problema. Senão nós vamos continuar tendo esses sistemas de transporte que nós temos aí. Muito bem. Só antes de encerrar, a questão que a Raíssa levantou sobre informalidade e uso do carro. Eu não sei se você tem informação sobre isso. Você quer falar um pouquinho disso, Balan? As alternativas de pessoas que perdem o emprego, não só aqui em Brasília, mas em todos os municípios do Brasil, ou pelo menos as capitais, é os aplicativos. Né? Então, o que acontece? O cara que tinha um carrinho 2003, vende o carro, compra o mais novo e traca no negócio ali para o aplicativo. Ou ele faz o quê? A frota de aplicativo aqui no Brasil, daqui em Brasília já chega a mais de 12 mil. Então, mais que os nossos táxis é 3.700. Quer dizer, então, de repente, deu um boom de gente fazendo os aplicativos. Porque o cara faz um bico. O cara trabalha aqui 6 horas, vamos supor, não estou dizendo que faz. Depois de tarde, ele pega o carrinho dele e vai fazer o Uber dele. Pô. Ponto. E isso aí deu um boom. O cara que usava o carro para vir para o trabalho, ele usa nos aplicativos. Nós temos 4 ou 5 aplicativos já aqui em Brasília. E tem muita gente que usa, eu conheço os pedreiros, marceneiros, que compra o carrinho dele, mesmo usado, pagando prestação 30, 60 vezes, porque é o deslocamento dele. Ele, para chegar lá, mesmo para transportar o material, põe em cima. Tu vê, às vezes, o carro montado de coisa até em cima, porque ele está fazendo esse transporte. E aumentou muito isso. Porque o carro usado abaixou de preço. Na hora da crise, abaixa o preço. Então, o cara vai lá e compra.
Mesmo que ele se divide por não sei quantos manos, mas ele tem condições de ter a renda familiar. É o cara camelô, é o cara que vai na feira do Paraguai, enfim, todo mundo procura as suas alternativas. Por isso que o desemprego é grande, mas se a gente contar a informalidade, com certeza, todo mundo quer a carteira assinada, mas com certeza esse valor talvez não seja tão expressivo e tão doído, e o inverno um dia vai acabar, juro por Deus. A minha resposta ia nessa mesma direção, né, do crescimento do uso dos aplicativos do Uber como alternativa para o desemprego, né, e segurou, de fato, eu acho que a renda de uma parcela relevante da população. Agora, o efeito disso na redução ou não, né, do tráfego de carros, porque você imaginaria também que um crescimento do número de Uber ou de outros aplicativos, você reduziria a tendência das pessoas usarem seus próprios carros. Isso a gente precisaria de outro tipo de dado, outro tipo de informação, como uma pesquisa que você falou de origem e destino, que a gente não tem ainda realizada recentemente, ou pelo menos a do metrô, eu não sei em que pé está. E eu não sei se ela capta essa questão do Uber, porque acho que ela foi realizada, talvez, o campo dela foi ano passado. Não é? O campo dela foi ano passado? Quem que sabe aqui? 16. Eu não sei se a gente ainda vai captar lá o efeito desses aplicativos, que eu acho que é um pouco mais... Então tem medido, né? Só não sei se a gente pega a intensidade total dele, que pode... Não sei, mas que bom que tem. Né? Então, assim, esse tipo de dado eu acho que vai ser extremamente útil para a gente entender um pouco essas flutuações, não é, de fato, do uso do veículo próprio para a locomoção ou dessa alternativa. Bom, eu acho que é isso, pessoal. Podemos encerrar aqui, dado o avançado da hora. Mais uma vez, agradecer às equipes da DIEPS, DIPOS e DEURA pelo compromisso ao longo do ano, né? Um projeto que já vem se estendendo há bastante tempo. Vamos, então, encerrar essa atividade, lembrando que sexta-feira, 10 da manhã, nós temos... É isso, né, Clarice? Peraí, já me confundi todo. Sexta, 10 da manhã, o PIB de 2016. Certo? Então, são todos muito bem-vindos. Até lá, bom final de semana, bom feriado. Bom feriado.